Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Antes de começar, eu quero dizer que eu creio em revelação, visão, profecia, arrebatamento, porque é bíblico. Se eu não crer nisso, eu não vou crer na Bíblia. Então eu creio em tudo isso que eu disse para os meus irmãos. Mas tem que haver base bíblica, porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 29, está escrito assim: falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E o que nós vamos fazer aqui é pôr à prova um arrebatamento que uma profetisa teve, né? Em que ela viu nesse arrebatamento anjos que purificavam servos de Deus e purificavam toda a igreja. O que nós vamos analisar aqui é se existe fundamento bíblico para esta visão que essa jovem teve, ou se o arrebatamento dessa jovem é totalmente antibíblico e não foi dado pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então eu convido a todos a ouvirem comigo esta revelação, né, que essa jovem teve nesse arrebatamento. Vamos ouvir. Eu cheguei, as portas se abriam, e quando as portas eram abertas, eu olhei e vi que coisa linda eu vi ali dentro. Muitos anjos entravam ali, muitos e muitos anjos entravam ali dentro daquele galpão, e aqueles anjos estavam cantando alegres, felizes, e começava a passar muitas pessoas ali em frente àquele galpão, e aquelas pessoas eram atraídas pela presença de Deus a entrar ali dentro. Mas elas não entravam em pé, não. Elas entravam de joelhos, prostradas ali dentro daquele galpão. E quando aquelas pessoas entravam, eram várias pessoas que entravam, os anjos começavam a não sei se é a palavra certa, mas os anjos começavam a emanar muitas águas ali dentro daquele lugar. E as águas que saíam de dentro dos anjos limpavam as pessoas que haviam entrado ali dentro. E conforme as águas iam entrando dentro daquelas pessoas, ia saindo muitas impurezas, ia saindo muita sujeira de dentro daquelas pessoas. As sujeiras saíam da vida das pessoas e saíam também de dentro da igreja. E aquelas águas limpavam todas aquelas pessoas. E os anjos ficavam muito, muito, muito alegres. Os anjos ficavam ali dentro. E eles ficavam cantando alegre. E as pessoas choravam. E cada vez mais pessoas entravam ali dentro. O número de pessoas iam aumentando, porque a própria presença de Deus ia atraindo aquelas pessoas a entrar naquele lugar. Nós ouvimos que ela viu nessa visão que água emanava do interior dos anjos e purificavam e lavavam o pecado daquelas pessoas que estavam ali dentro daquela igreja. E essa água que emanava, que saía de dentro do interior dos anjos, ela purificava toda aquela igreja. Ou seja, ela teve uma visão de anjos purificadores. Anjos que estavam ali purificando pessoas que estavam imundas, que estavam impuras ali por causa do pecado. Amados irmãos, biblicamente falando, amados irmãos, não foi Deus que mostrou isso para essa jovem, porque isso contradiz a palavra de Deus. Está escrito no Salmo 119, no versículo 115, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
essa revelação que essa jovem teve, ela não tem qualquer fundamento bíblico, não tem qualquer base bíblica. Muito pelo contrário, ela contradiz o que ensinam as Escrituras Sagradas. A revelação dessa jovem nesse arrebatamento, ela vai contra aquilo que ensina a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que os anjos de Deus, os anjos que são enviados realmente por Deus, eles não aceitam qualquer tipo de adoração ou qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de mérito, eles não aceitam nada que venha a por eles como agente, do movimento que está acontecendo dentro da igreja. Os anjos de Deus, eles não tomam glória para si. Os anjos que tomam glória para si são os anjos caídos. São aqueles anjos que se disfarçam em anjos de luz, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 13 em diante, onde o apóstolo Paulo diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, os anjos de Satanás também fazem a mesma coisa, eles se transfiguram em anjo de luz. Eles se camuflam em anjo de luz para colocar dentro da igreja heresias de perdição. Heresias que vão levar o povo a perecer. Então, esses anjos, o que eles estão fazendo hoje? O que os anjos do adversário estão fazendo? Eles estão se transfigurando em anjo de luz, estão pegando um pacote de doutrina, estão levando esse pacote de doutrina para dentro de muitas igrejas, só que no meio desse pacote de doutrina da santidade, do espírito, da alma e do corpo, dentro deste pacote contém também heresias destruidoras, como disse o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2. Nesse pacote de sã doutrina, existe dentro desse pacote de sã doutrina heresias de perdição, como esta heresia que esta jovem profetizou aí, como esta heresia que esta jovem viu numa visão que ela teve nesse arrebatamento, onde os anjos tomavam glória para si, estavam ali purificando as pessoas, purificando a igreja, contrariando a Bíblia. Porque em Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, quando aquele anjo serafim, ele purificou os lábios de Isaías, ele não purificou de si mesmo, mas ele pegou a brasa viva que estava no altar de Deus, ele pegou a brasa viva, ele não pegou a brasa viva com a mão, ele pregou a brasa viva com uma tenaz, e ele levou aquela brasa viva que ele pegou com aquela tenaz e tocou nos lábios de Isaías, e ele disse para Isaías: olha, Isaías, tá vendo essa brasa viva aqui que eu peguei do altar do Todo-Poderoso com essa tenaz? É esta brasa viva aqui, Isaías, que está purificando os teus lábios. É esta brasa viva aqui que está te tornando puro, porque Isaías era um homem de impuros lábios. Então, amados irmãos, aquele anjo serafim, ele não tomou glória para ele, ele não disse assim: olha, é a minha mão que está te purificando, Isaías, é a minha mão que está purificando os teus lábios. Não, ele disse assim: olha, Isaías, é essa brasa viva do altar do Todo-Poderoso que está purificando os teus lábios. Então, amados irmãos, nós vemos que esse anjo que apareceu para esta jovem, estes anjos, que não foram um, mas foram vários anjos, como ela diz na visão, eles tomam glória para si mesmo, eles são anjos purificadores, que purificam pessoas, que purificam igrejas. E isso mostra que esta jovem e a sua pastora estão sendo
enganadas por espíritos enganadores, que estão se passando por espíritos de doutrina. Esses espíritos, eles estão se camuflando, eles estão se disfarçando de espírito de doutrina, e estes anjos, eles estão se passando por seres de luz, por anjos de luz, pregando sã doutrina, ensinando sã doutrina para estas pessoas, para esta jovem, para secretamente introduzir no meio dessa suposta sã doutrina heresias de perdição. Heresias que vão colocar pessoas na adoração a anjos, que vão colocar as pessoas no culto aos anjos, como disse o apóstolo Paulo em em Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 18 em diante. Então, qual é o objetivo do inimigo com tudo isso? Atrair os crentes de sã doutrina para que eles venham a acreditar, porque essas pessoas, elas pregam muita doutrina, é verdade, pregam muita doutrina mesmo. Mas só que no meio dessa doutrina que elas estão pregando, há heresias de perdição, como disse o apóstolo Pedro no capítulo 2 da sua segunda carta. Há heresias de perdição. Coloca a pessoa no culto dos anjos, condenado pela Bíblia. Não nos anjos de Deus, que os anjos de Deus, eles não aceitam culto, como eu falei agora há pouco em Isaías 6:6, né? Como também nós podemos ver em Apocalipse, no capítulo de número 19, no versículo 10, onde João, ele quer se prostrar diante do anjo que está falando com ele ali, e o anjo disse assim: não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora somente a Deus. Porque os anjos de Deus jamais eles vão aceitar glória para si, porque se eles fizerem isso, eles vão estar pecando. Nenhum ser criado pode aceitar glória para si. Mas os anjos caídos, eles fazem isso. Eles fazem isso justamente porque eles são caídos, então eles aceitam glória. Eles pegam o crente: tu tá dando glória só para Deus, mas dá um pouquinho de glória para mim também. Aí eles começam a dividir a glória de Deus com eles também. Os anjos caídos, eles fazem isso, eles se disfarçam de anjo de luz, eles se disfarçam de anjos de doutrina, eles se disfarçam de espíritos de doutrina para querer um pouquinho da glória de Deus para eles, porque fazendo isso, eles vão levar os cristãos à condenação. Porque esses anjos caídos sabem que Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz que com ninguém o Senhor divide a glória deles. Então esses anjos, eles pegam também um pouco da glória de Deus para eles. É por isso que esses anjos aí, eles são purificadores, eles estão purificando lá. Ela disse: olha que maravilha, eu vi os anjos purificadores. Não existe anjo purificador, meu amado irmão. A Bíblia diz que quem nos purifica de todo pecado é o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, meu amado. Está escrito na palavra de Deus de forma clara, como a luz do sol. Aleluia! A Bíblia toda, ela nos mostra que quem nos lava dos nossos pecados, que quem nos purifica de toda impureza, é o sangue de Jesus. A Bíblia toda fala isso de Gênesis a Apocalipse. Eu vou ler somente um versículo para os meus irmãos, somente um dos vários versículos. Apocalipse, capítulo de número 1, no versículo de número 5. Eu vou ler a parte B do versículo, que diz assim, ó: para aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, no versículo de número 8, diz que ainda que nós mesmos
um anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além desse evangelho aqui da Bíblia, que já está escrito, que essa pessoa seja anátema. Preste atenção, amados irmãos. Não vamos cair em conversas de profetas que estão disfarçados de ovelhas, mas não são ovelhas, porque o adversário de nossas almas já enganou esses profetas. Então, como eles já estão ludibriados pelo adversário, eles estão ludibriando pessoas também. Eles estão enganando e sendo enganados, como diz a Bíblia. É por isso, amado, que nós não podemos estar nessas igrejas que parecem de sã doutrina, mas que não são. Porque elas não têm base bíblica para o que elas estão ensinando. São igrejas que só vivem de revelação, de arrebatamentos, que dizem que tudo lá é revelado, tudo lá não. A maior revelação é a palavra. Qualquer revelação, qualquer profecia, visão que não tiver base na Bíblia Sagrada não pode ser aceita como vinda do Espírito de Deus, como vinda dos anjos de Deus, como vinda do próprio Deus. Porque os anjos de Deus não tomam glória para si. Então, amados irmãos, esse foi o alerta que eu quis dar para todos os inscritos deste canal, porque uma irmã inscrita neste canal, ela me perguntou, se eu acreditava nos arrebatamentos dessa jovem, e eu disse para ela que não. Eu disse para ela que não vem de Deus o arrebatamento dessa jovem. Amém, irmãos? Então está aqui, se chegar no ouvido dessa jovem e da pastora dela, amém. Mas isso aqui é um alerta para a igreja. Para a igreja que somos nós. Esse é um alerta aqui para os inscritos do meu canal. Porque, amado, eu vivo a doutrina do Senhor Jesus, onde só se adora a Jesus, amado. Só Jesus, ele aparece no culto onde eu cultuo. Os anjos são apenas mandados por Jesus. É Jesus que manda nos anjos. É Jesus que diz para Gabriel fazer isso, Miguel fazer aquilo. É Jesus que envia, não é nós. Não é nós que damos ordem para anjo, não é nós que mandamos em anjos. Quem manda em anjo é o Senhor Jesus. Nós apenas pedimos, suplicamos para o Senhor. Senhor, envia teus anjos para pelejar por nós. Envia teus anjos para nos proteger, como está escrito na Bíblia. Entendeu? Nós não cultuamos anjos, nós não fazemos culto a anjos. Eu congrego numa igreja onde a glória é só para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Ou seja, só para o Deus trino e único. Amém? Glória a Deus, fique todos na paz do Senhor Jesus.